E o Sistema Brasileiro do Agronegócio realiza este mês o leilão judicial Leão Irmãos. O remate será processado em 2 praças virtuais, uma começa amanhã, outra no dia 31, no comando a leiloeira Superbid. A oferta é de 5 propriedades de produção de cana-de-açúcar de Alagoas. Veja mais informações na reportagem de Valdir Pacheco. Para a produção de açúcar e etanol é a principal cultura agrícola do estado de Alagoas e tem um grande peso na economia. A cultura representa 20% do produto interno bruto. A cada dia mais o mundo tem se preocupado com o meio ambiente, fazendo com que a busca por práticas sustentáveis seja o foco de pesquisas e grandes investimentos. O Brasil se destaca no mundo pelo uso de energias renováveis, principalmente quando se trata de produção de etanol para o uso automotivo e energia gerada através de resíduos da cana-de-açúcar. E é exatamente aqui que surge uma oportunidade para você fazer parte do desenvolvimento do estado de Alagoas, através do leilão judicial Leão Irmãos. Ao todo, são 5 fazendas, todas próximas de Maceió, que irão a leilão agora no mês de outubro. A distância de Maceió a Santa Luzia do Norte, pela BR-316, são 30 quilômetros. E de Santa Luzia do Norte a Satuba são aproximadamente 8 quilômetros. E a distância de Satuba ao município de Atalaia são mais 45 quilômetros. Estas terras totalizam 1.513 hectares e estão cultivadas com cana para a produção de açúcar e etanol, e estão divididas em 2 blocos. No primeiro bloco estão 4 imóveis que totalizam 1.456,16 hectares. A Fazenda Humaitá possui 1.033 hectares. A Fazenda Santo Amaro, com 128 hectares. O Sítio Ferreira, com 53,16 hectares, todas localizadas no município de Santa Luzia do Norte, com matrículas no cartório de registro de imóveis em Rio Largo. A Fazenda São José dos Gregórios possui 242 hectares. Está localizada no município de Satuba, nas 2 margens da rodovia BR-424, no quilômetro 97. A documentação é garantida, havendo matrícula e CAR. A região possui o cultivo consolidado da cana há diversos anos, rodovias asfaltadas e regime de chuvas em torno de 1.500 milímetros por ano. Não há conflitos agrários ou áreas indígenas. Esse bloco é composto por 4 matrículas contíguas ou interligadas, todas do registro de imóveis de Rio Largo. Possui linha trifásica de energia. Esse bloco possui 68% de terras agricultáveis, mecanizáveis e se encontram cultivadas com cana. A topografia é plana, os solos possuem excelentes teores de argila e altitude em torno de 100 metros. Os canais de irrigação se encontram bem conservados. No segundo bloco, apenas um imóvel, a Fazenda Pau d'Arco, que possui 57,10 hectares no município de Atalaia, com registro no cartório de imóveis do próprio município de Atalaia. Se localiza a 10 quilômetros da BR-101, quilômetro 83. Estão 100% cultivadas com cana e altitude em torno de 150 metros. Não perca esta oportunidade de investir nesta matriz de energia renovável participando do leilão judicial da Leão Irmãos. A primeira praça será no dia 11 de outubro, com encerramento às 15 horas. A segunda praça será no dia 31 de outubro, também com encerramento às 15 horas. Se você tiver interesse por mais informações, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbidjudicial.com.br. ou por telefone 0 operadora 11 4950 9660. Pois é, a primeira praça então amanhã, dia 11, com encerramento às 3 da tarde. Nos telefones e site que apareceram, você tem as informações para participar já nesta primeira praça amanhã.
Chamar agora a Graziela Gonçalves com as informações do tempo. No centro-sul do país, mais no sul, mais no Rio Grande do Sul, a umidade é elevada. Vamos saber nas outras regiões. Graziela. Uma área de baixa pressão que vem se formando próximo à região sul do país logo dá origem a uma frente fria que ainda vai manter as pancadas de chuva em grande parte dos 3 estados. O índice de umidade do solo ainda segue bem elevado na maior parte da região sul do país. E entre o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, também sul de Minas Gerais, temos ainda uma umidade até um pouco mais melhorada. Agora a expectativa é que ao longo dos próximos dias a chuva mesmo deve cair entre o norte do estado do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, o que atrapalha bastante o manejo dos animais, pois esse acumulado pode chegar até os 100 milímetros, mantendo o solo bastante encharcado. Já nas demais áreas do centro-sul, chuva ainda mal distribuída e com baixos volumes acumulados. Para a próxima semana, a chuva ainda deve seguir mais concentrada, principalmente no estado gaúcho. O acumulado deve chegar até os 70 milímetros entre o centro e o oeste do estado. Já nas demais áreas, até volta a chover, mas ainda será uma chuva mal distribuída e com baixo volume acumulado. O mês de outubro vai terminando com chuvas ganhando cada vez mais força na região sul. Isso ainda pode dificultar o manejo do gado mesmo em grande parte dos 3 estados agora, pois o acumulado deve variar dos 50 a 70 milímetros aqui sobre toda essa região. Já nas demais áreas do centro-sul, essa chuva até volta com um pouquinho mais de força, mas mesmo assim ainda não será completamente regular. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Bom, e fazendo parte da programação hoje da Expofera, Exposição Agropecuária de Roraima, que acontece até este domingo em Boa Vista, tem programação. Hoje tem Canal do Boi, tem leilão hoje a partir das 8h30, o leilão dos criadores de Roraima, que coloca à disposição do mercado 800 animais para cria, recria e também para engorda.
Aí tá, você acompanha as imagens direto lá de Boa Vista, onde acontece mais uma edição, a edição de número 40 da Exposição Agropecuária de Roraima, Expofer. As informações no próximo bloco, nós já voltamos. São 6 horas e 32 minutos no horário de Brasília. Nós vamos mostrar agora uma entrevista exclusiva para o Pecuária BR. Nosso companheiro Luiz Crozara, de Uberaba, apresentador do Zebu para o Mundo, conversou com o presidente da Girolando, Associação Brasileira dos Criadores da Raça, o Luiz Carlos Rodrigues. Ele fala um pouquinho sobre o setor e diz da preocupação da associação, principalmente com o pequeno produtor de leite. Vamos conferir. Olá, Zaidan, toda vez que você solicita eu tento participar com o máximo de objetividade, porque sei que você aí tem um espaço muito valorizado e as coisas são rápidas, mas dá tempo para o Luiz Carlos Rodrigues, que é o presidente da Girolando, agora é o representante da Abra Leite, o representante do estado de Minas na Abra Leite, é um homem de muitas atividades. O agronegócio também corre no sangue, corre na veia, né, Luiz? É verdade, Zaidan. Uma satisfação imensa, estou muito feliz de poder participar aqui do seu programa. Eu tenho te acompanhado, tenho visto a sua defesa que você tem feito pelo agro. Realmente o agro agradece muito a você e agradece muito ao canal do Boi, esse canal que nos representa e nos representa muito, mas muito bem. E só agradecer por tudo que vocês têm feito pelo agro no nosso país. E claro, eu sou um defensor nato do agro, está no meu DNA. A defesa do agronegócio, eu vivo do agro e, claro, nós temos que defender o nosso produtor, seja ele de soja, de milho, de café, não importa, mas mais ainda defender o nosso produtor de leite, que nesse momento tem sofrido uma crise muito aguda esse ano de 2017 no leite. Nós estamos em defesa, sim, dessa questão da importação, que ela é desleal, ela é notória. O que nós queremos dizer ao nosso produtor e aos nossos governantes, que não queremos que deixe de importar leite, mas que seja uma importação que não prejudique, que não atrapalhe, que não tire renda do produtor de leite no Brasil, principalmente do pequeno produtor. E nós temos que defender, Zaidan, sem dúvida nenhuma. Claro que nós temos que sair em defesa do médio, do grande, mas o pequeno produtor, nós temos que defendê-lo de unha e dente. E a Girolando, sendo a maior associação do setor lácteo do Brasil, a raça Girolando hoje responsável por 80% do leite do país. Os nossos produtores de leite podem ter a certeza que nós, junto com a nossa diretoria, estaremos dia a dia defendendo o produtor de leite no Brasil. Tá bom, muito obrigado, Luiz Carlos. Zaidan, muito obrigado. E sempre que você precisar, qualquer um de nós aqui, o Luiz Carlos, o Arnaldinho na BCZ, esses homens, essas lideranças autênticas do agronegócio brasileiro. Luiz Carlos no leite, Arnaldinho na carne, na genética. E aí todo mundo que você precisar, você sabe que aqui no centro do Brasil nós temos uma fartura enorme de material que interessa ao Brasil todo. Um abraço. Um abraço, Luiz Crozara, muito obrigado pela entrevista. Obrigado também ao presidente da Girolando, o Luiz Carlos Rodrigues, que manifestou uma preocupação antiga e uma crítica até antiga do setor de produção de leite aqui no Brasil, quanto à importação de lácteos do Mercosul, principalmente do Uruguai e Argentina. A alegação quanto ao Uruguai, por exemplo, é a de que o país não tem uma produção grande suficiente para abastecer a população local e ainda ter excedente para exportar leite em pó, no caso, para o Brasil. A suspeita, e aí está a crítica, é de que o Uruguai traz o leite de outros países, processa isso lá e exporta para nós, chegando aqui ao mercado nacional com preços abaixo dos praticados e pagos ao produtor brasileiro, prejudicando toda a classe. Essa é a queixa. Recentemente, uma manifestação em Brasília, os produtores se reuniram na capital federal, criticando, pedindo a saída até do
ministro da Agricultura, Blairo Maggi, aliás, isso aí foi mais dos fiscais agropecuários que pediram a saída do ministro Blairo Maggi também. Mas as críticas ao ministro são frequentes e constantes por parte do setor de produção rural, o produtor de leite. E hoje o ministro, em visita à Frente Parlamentar da Agropecuária, toda terça-feira, é tradicional, um almoço lá na FPA, anunciou que temporariamente o Brasil suspende a licença de importação de leite em pó do Uruguai. Objetivo? Proteger o mercado interno. O ministro disse que quando o Uruguai comprovar que o leite que vem para cá é dele, somente dele, produzido lá mesmo, aí a gente pode voltar com as importações. Vamos conferir detalhes da reportagem de Odacil Canepa. O setor da pecuária de leite aguardava a decisão do governo federal com ansiedade. Desde o início do ano, a produção enfrenta uma crise que chegou a obrigar o fechamento de fábricas. Um levantamento elaborado pelo setor aponta que, entre os anos de 2015 a 2017, a produção de leite recuou 14% no país. Na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, em Brasília, o ministro Blairo Maggi avisou que vai suspender as importações e explicou por quê. Todas as entidades brasileiras que lidam com leite, sindicatos, associações, federações, enfim, todos produtores de leite têm reclamado muito da quantidade de leite importado do Uruguai. E há uma grande suspeita, que nós já tentamos descobrir e não conseguimos, há uma grande suspeita de que o leite oriundo do Uruguai não seja todo ele uruguaio. Então, essa questão da rastreabilidade, nós tomamos a decisão hoje aqui nessa reunião, junto com a Frente Parlamentar, de suspender as licenças de importação até que o Uruguai consiga nos mostrar se 100% daquele leite importado de lá é de origem uruguaia. Então, nós estamos suspendendo as guias de importações, vamos fazer os comunicados obviamente legais que devem ser feitos, mas é uma decisão do Ministério da Agricultura de fazer a suspensão e dar um fôlego ao setor do leite aqui no Brasil. É a primeira medida prática que nós estamos tomando. Eu já defendi em público de que nós devemos negociar com o Uruguai cotas, a exemplo que temos com a Argentina. O Uruguai não se sente confortável de fazer isso, mas é uma necessidade do mercado brasileiro. Nós vamos trabalhar na possibilidade, inclusive, e aí é uma coisa mais ampla, que envolve o Itamaraty e outras questões políticas de outros países, mas de retirar, inclusive, o leite do Mercosul. Esse é o desejo do Ministério da Agricultura, o desejo da Frente Parlamentar da Agricultura e dos agricultores e dos pecuaristas, dos leiteiros do Brasil. Então, estamos nessa direção, já que a situação está se transformando há muito tempo numa situação quase que insuportável por parte do produtor brasileiro. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária disse que o setor ficou surpreso com a decisão do ministro, que chamou de corajosa. O ministro Blairo Maggi tem ouvido o problema, ele amadureceu em relação à sua opinião, porque não é um assunto fácil, não é só suspender o leite. Nós vendemos, compramos leite do Uruguai, mas vendemos outros produtos para o Uruguai, não é encerrar um mercado como esse. Então a decisão do ministro é uma decisão corajosa, necessária nesse momento, até para provocar esse debate comercial. Isso vai incentivar o mercado interno para poder também melhorar e mostrar para que veio, ver se realmente o mercado interno tem condições de suprir essa necessidade, e o Ministério da Agricultura vai dar essa oportunidade ao mercado interno, exatamente nesse momento. O tempo que vai levar para o Uruguai responder vai ser o tempo também que o mercado interno vai ter que acelerar a sua qualidade, acima de tudo, a sua logística, tudo o que precisa, buscando, é claro, um mecanismo, como disse o ministro, em outros ministérios, inclusive atendendo a área social. É importantíssimo um passo dado do ministro Blairo Maggi, significa geração de emprego interna, significa renda regional, principalmente nas regiões produtoras de leite, e está de parabéns o ministro Blairo Maggi por ter decidido isso de forma acelerada e corajosa. Odacil Canepa para o SBA. Isso deve ter uma queixa também do parceiro Uruguai, que faz parte do Mercosul. Então isso é um acordo e o ministro está, entre aspas, quebrando esse acordo. Ele até citou o Itamaraty, já deve ter pedido a ajuda do Itamaraty, porque isso envolve essa parceria, e quebrar um acordo assim pode ter retaliações por parte do Uruguai,
que compra produtos do Brasil, importa produtos brasileiros também. Mas as queixas não devem parar. E a exemplo do que já está marcado, não vão parar mesmo. Segunda-feira, agora dia 16, produtores da região de Prata, que é uma importante bacia leiteira de Minas Gerais, vão promover uma manifestação fechando a rodovia BR-153, a Transbrasiliana, corta o Brasil de norte a sul. E aí está bem clara a mensagem, não é? Balde cheio, bolso vazio. Então são muitos produtores, a BCZ vai mandar talvez o seu presidente, o Arnaldo Machado Borges, tantos produtores, cooperativas, sindicatos rurais estarão presentes nessa manifestação que vai começar por volta de 9 da manhã na BR-153 e deve durar até boa parte da tarde de segunda-feira, agora dia 16. O objetivo dos organizadores, eu conversei com um deles, o João Machado Prata Júnior, é levar de 2.000 até 5.000 pessoas nessa manifestação marcada para segunda-feira, na região de Prata, ali na cidade de Prata, importante bacia leiteira. Renata. Tá certo. Agora vamos falar sobre o mercado de insumos. Depois de uma pressão baixista, os preços do milho apresentam melhor agora no início do mês de outubro. Quem traz uma análise da Scott Consultoria hoje sobre o mercado é Rafael Ribeiro. Bom, os preços voltaram a firmar aqui no mercado brasileiro depois da pressão de baixa que a gente viu no início do mês, né, em função da ponta vendedora ofertando mais. Né. De maneira geral, agora a gente tem essa maior movimentação para exportação e principalmente a expectativa de uma redução da área plantada com a cultura na temporada 17-18, na safra de verão, pesando aí sobre as cotações. Né. Na região de Campinas, segundo o levantamento da Scott Consultoria, hoje a referência está entre R$ 30 e R$ 30,50 por saca de 60 quilos, frente aos R$ 29,00 por saca no final de setembro, começo deste mês. Então o mercado mais firme, mas ainda assim o cereal custando por volta de 25% menos na comparação com outubro do ano passado. Com relação às exportações, até a primeira quinzena de outubro, a média diária ficou em 283 mil toneladas, representa aí um aumento de mais de 400% em relação ao mesmo período de 2016. Né? E com relação à área plantada, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou no dia 10 de outubro o primeiro levantamento acerca da safra 17-18. Né? E neste relatório, ela estimou uma redução entre 6,1% e 10,1% na área semeada com milho na safra de verão 2017-2018 em relação à safra que se encerrou. Né? Então essa expectativa de uma menor oferta no primeiro trimestre do ano que vem também deve manter o mercado firme e sustentado em curto prazo. Para quem precisa de milho, considerando essas expectativas e um reajuste, uma valorização de pelo menos 10%, segundo o Mercado Futuro, coloca hoje o Mercado Futuro, a sugestão é antecipar essas compras, inclusive aproveitando a boa disponibilidade do produto. Rafael acabou de dizer para quem precisa do milho, o suinocultor, o avicultor e o produtor de leite. Acabamos de falar também do produtor de leite, que até pouco tempo atrás ainda contava com a expectativa de preços bons para o milho, que é a base da ração dada para as vacas em lactação. Agora, nem tanto, porque o preço do milho deve subir, todas as análises apontam para isso, em função de tudo que o Rafael disse. Daí um pouco mais da queixa dos produtores de leite, que já enfrentam pelo 4º mês seguido queda nos preços que ele recebe. Depois do intervalo comercial, o fechamento do mercado do milho desta terça-feira, direto da Bolsa em São Paulo. Até já. Bom, o Pecuária BR está de volta agora com os preços atualizados do milho. Vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz os preços do milho, mas antes, Sara vai trazer para a gente o fechamento da moeda americana nesta terça-feira. Cadê a Sara? Sara Kirchhoff, não está lá ainda? Vamos para a cotação do milho em todo o país, então.
Bom, daqui a pouquinho você acompanha direto da Bolsa de São Paulo os preços do milho atualizados, direto da Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff. Mas antes, bom, nos próximos 5 meses, mais de 19 mil recenseadores irão visitar mais de 5 milhões de propriedades agropecuárias em todo o país. É o Censo Agropecuário 2017 que começou na última segunda-feira. Adriano Edival tem um recado para você, produtor. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estou aqui com o João Pedro para falar da importância desse Censo Agropecuário 2017. Foi mais de uma década sem que o Brasil tivesse apurado os dados da agropecuária brasileira. E nesses 10 anos o setor cresceu demais, não é, João? Cresceu muito. E é o responsável para a economia brasileira sair da recessão. Esse ano, esse ideia positivo, seja 0,5%, 0,6%, deve-se ao senhor e à senhora que são produtores rurais. Isso era para ser feito em 5 anos, Aidan. Só que, infelizmente, no Brasil, não tem recurso, vai protelando, vai para frente, não tem recurso para coisa séria, tem recurso para roubalheira, essas coisas tem, mas para coisa séria não tem. Então, infelizmente, isso aconteceu, então estamos atrasados. É muito importante o censo, é para conhecer a realidade brasileira, do setor rural brasileiro. Não adianta falar, nós achamos que tem 5 milhões e 300 mil propriedades rurais no Brasil, achamos que 3 milhões e meio não tem renda, ganham menos que um salário mínimo por adulto que trabalha lá. Nós temos que ter comprovação disso. Bem claro, olha, a região assim, na região norte é essa situação, o nordeste é essa, centro-oeste, as características de cada região, conhecer a fundo isso, para que isso sirva de políticas agrícolas, políticas econômicas para os governos, para todos os governos. Por exemplo, eu vou dar um dado aqui. A gente trabalha com esse dado já há algum tempo, de que a agricultura familiar responde por 70% de toda a comida que chega na nossa mesa. Leite, frutas, arroz, feijão, 70% vem da agricultura familiar. Cerca de 2, 3 anos atrás, a CNA divulgou um estudo dizendo que não era bem 70%, esse percentual era menor. Você acha que no censo agropecuário nós vamos ter essa realidade, até para incentivar mais a agricultura familiar, dar mais apoio para os pequenos produtores? Olha, se o governo pegar esses dados, que são dados confidenciais, que o produtor vai passar para o homem do censo, a mulher do censo, na confiança. E são dados que não podem ser divulgados pessoalmente, tem que ser no bloco. E usar isso para conhecer a realidade brasileira é muito bom. É bom que aconteça isso. Vamos pegar, deu um exemplo, eu vou dar outro exemplo. Fala-se que o rebanho brasileiro de gado bovino são 215 milhões de cabeças. Você acredita que isso possa ser verdade? Quando a gente olha que o abate no Brasil é 29 milhões em órgãos sob regime de fiscalização municipal, inspeção municipal, estadual ou federal. E que deve ter mais 3, 4 milhões, que são os couros, que trabalham em cima de couro. Nós temos 34, 33, 34 milhões de cabeças para um rebanho de 215, ou seja, nós temos um desfrute de 16%. Nós recuamos ao longo do tempo o nosso desfrute. Isso não pode ser, deve ter alguma coisa errada. A tecnologia avançou, a genética avançou, a pecuarista aprendeu a fazer melhor o seu trabalho. Exatamente. Então, esse número não é real. Alguma coisa está errada nesse número aí. Isso o censo pode mostrar. E se os 3 níveis de governo no Brasil,
prefeitura, município, o Estado e a União usar esses dados para desenvolver políticas para atender o setor rural, seria muito positivo para todo mundo, porque é o setor que gera emprego, que gera alimento, gera tudo para o Brasil. Então, nós precisamos conhecer isso e colocar em prática, principalmente verificar o porquê que tantas famílias, tantas propriedades rurais no Brasil não ganha, o adulto que mora lá não ganha não consegue tirar um salário mínimo por mês da propriedade. Então, essas coisas são importantes. Falta o quê? Falta ciência técnica, falta infraestrutura, falta organização, o crédito, ele consegue acessar crédito. E ele está produzindo, né? Está produzindo. Está produzindo, está abastecendo a mesa de sei lá quantas pessoas. De nós brasileiros, gerando excedente para exportação. Ou seja, então é um setor importante, esse censo é fundamental e precisa que esse censo seja trabalhado, seja analisado, seja discutido e que seja de base não só para o setor público, para o setor privado também, por exemplo, as cooperativas, as trade, onde que vão colocar armazém, onde que é a zona de expansão da fronteira agrícola, enfim, esses dados todos bem trabalhados geram um material muito bom para você desenvolver políticas de incentivo, de apoio ao setor rural brasileiro. Você acredita que vai haver muita mudança em relação ao censo de 2006? Olha, que eu acho que sim, José, porque se você olhar a produção nossa, nós estamos falando em 215, 220 milhões de toneladas de grão. Há 10 anos atrás, nós produzimos pouco mais de 100 milhões, nós dobramos a produção. E você também tem o seguinte, a expansão da área cultivada não foi na mesma proporção. Ou seja, se você olhar nos últimos 20 anos, cresceu muito a produção, houve uma expansão até um pouco modesta da ocupação de áreas. Então, isso mostra o quê? Tecnologia, produtividade, o setor está fazendo. Essa segunda safra de milho não existia a questão de 10, 15 anos atrás. Era muito pequena. Chamava-se safrinha. Agora, hoje, ela é 2/3 da produção nacional de milho, é a segunda safra. A própria soja, se você voltar para 1990, o Brasil produzia 19 milhões de toneladas. Esse ano nós estamos falando de uma produção próxima a 110 milhões de toneladas. Ou seja, houve uma evolução muito grande no Brasil e o setor rural é o responsável. E aí esses dados do censo têm que ser levados para o setor urbano. A nossa população urbana tem que conhecer o trabalho do setor rural, a importância que ele tem e dar valor àquele alimento que está na mesa de cada um de nós brasileiros, que é produzido pelo senhor e pela senhora que estão aí nos assistindo. Pois é. Você falou na redução de área, o CPEA divulgou recentemente um estudo que aponta que a pecuária, as áreas onde estão sendo criados os nossos rebanhos, essas áreas diminuíram. E vão diminuir mais. A tecnologia avançou um pouco. E vão diminuir mais. Você tem hoje 155, 160 milhões de hectares de pastagem no Brasil, seja nativa ou cultivada. A produtividade é muito baixa. Nós estamos falando na média brasileira, menos de 3 arroba por hectare. 3 arroba, nós mostramos trabalhos da Agroconsult e outras empresas, que é inviável, ou seja, não gera renda. Então, essas propriedades vão ter que mudar. Ou elas partem para aumentar a produtividade, ou elas trocam de dono, ou elas trocam de atividade, arrendam, fazem qualquer outra coisa. Então, hoje nós temos o Brasil, é um dos poucos países do mundo que tem um estoque de terra já antropizada, já movimentado pelo homem, pelo setor humano, pelo homem e que pode ser transformado para produzir grãos, para produzir energia, para produzir fibras, etc, etc. O Brasil tem isso sem precisar desmatar mais nada. Obrigado, João. Bom trabalho, Zadam. Renata. Bom, agora sim a gente volta à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz os preços atualizados do milho, indicador milho, CPEA e também mercado futuro do grão, mas antes... fechamento da moeda americana nesta terça-feira, né, Sara? Boa noite para você. É isso mesmo, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Peço desculpas por antes, mas agora sim estamos aqui com as informações atualizadas do mercado para esta terça-feira, começando então com o dólar, que depois de três sessões em alta, hoje teve uma leve queda frente ao real, aí com alguns ajustes depois de umas altas bem significativas para a moeda americana. O mercado financeiro esteve o dia acompanhando a sessão na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Aqui no painel a gente acompanha de quanto que foi esta leve queda do dólar nesta terça-feira.
Dólar comercial com queda de 0,06%, encerra o dia de hoje aos R$ 3,18 mais 50. Então, depois de algumas altas importantes, dólar comercial tem uma queda mais tímida nesta terça-feira. Já seguimos para o mercado do milho, de acordo com o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que aponta para uma alta no milho no mercado físico, alta de 1,10% no dia e de 3,76% no acumulado do mês, chegando ao valor de R$ 31,17 a saca. De acordo com o analista do Safras e Mercado, os produtores seguem com vendas cadenciadas e o mercado vai se tornando cada vez mais ajustado no abastecimento de curto prazo. Milho, portanto, em alta durante todos os últimos dias e hoje mais uma valorização para o milho no mercado físico. No mercado futuro, o milho também teve alta nesta terça-feira. Começamos com um contrato para o mês de novembro, que subiu mais de 1,5% hoje. No ajuste atual, o valor da saca é de R$ 32,64. O contrato com vencimento para o mês de janeiro do ano que vem subiu 0,97% e o valor da saca para este vencimento é de R$ 33,32. O contrato com vencimento para março teve uma valorização de 0,62% e tem o valor no ajuste atual de R$ 34,10 a saca. Por último, o vencimento de maio, que teve 710 negociações hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com o valor do papel por R$ 33,01 a saca, alta de 0,70%. Para este vencimento. Milho, portanto, em alta, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da B3 de São Paulo. É com você, Renata. Tá certo, Sara, então daqui a pouquinho. Bom, a gente vai para o próximo bloco com as informações. No próximo bloco, informações do leilão que você acompanha hoje à noite, a partir das 8h30 horário de Brasília, pelo Agrocanal, uma das emissoras do SBA. É o leilão especial gado de corte da Lex Bahia Leilões, que coloca à disposição do mercado 800 animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. 7h04. Agora há pouco, a Graziela Gonçalves mostrou que o solo no Rio Grande do Sul está encharcado, muita chuva por lá. Na parte de cima do mapa, ao contrário, tem muitas áreas do Nordeste onde não há quase nada de umidade. Isso é muito ruim para as pastagens, claro. Vamos conferir a previsão para o centro-norte do país. A situação ainda segue complicada com relação às chuvas em grande parte do centro-norte do país. Apesar de vermos nuvens um pouco mais carregadas, a chuva que cai segue de maneira muito mal distribuída e, consequentemente, a umidade do solo ainda segue insatisfatória na maior parte das regiões. É apenas mais para o oeste que a gente teve uma melhora. Agora, infelizmente, grande parte do Pará, Tocantins e todo o interior do Nordeste ainda seguem com baixos índices de umidade do solo e, ao longo dos próximos dias, essa situação ainda não consegue ser revertida e isso ainda traz muitos problemas para o desenvolvimento das pastagens aqui sobre toda essa região. O risco para queimadas ainda é alto também, principalmente sobre o Tocantins. Na próxima semana a mesma condição vai continuar. Não se espera nenhuma chuva avançando aqui sobre essa região e se ela vier deve vir de maneira muito mal distribuída e com baixíssimos acumulados apenas sobre o Tocantins. Agora o mês ainda deve terminar com essa mesma condição. O tempo ainda segue muito seco e ensolarado, o que dificulta bastante o desenvolvimento das pastagens. E a estiagem reduziu o abate no estado de Mato Grosso no mês de setembro, se comparado ao mês de agosto. Mas, apesar dessa queda, o volume de animais abatidos foi o maior desde setembro de 2014. Veja o relatório de bovinocultura do IMEA.
Segundo dados do INDEA, Mato Grosso, foram abatidos 434 mil bovinos em setembro, registrando queda de 12,66% no comparativo com agosto. O motivo da queda foi o prolongamento da estiagem em Mato Grosso, reduzindo sensivelmente a capacidade de engorda dos pecuaristas no estado, principalmente dos que engordam a pasto. As categorias de machos com idades entre 4 e 12 meses e de 12 e 24 meses, que são as categorias predominantes em confinamento, foram as únicas a registrar acréscimo em setembro, com alta de 20,66%. Mesmo registrando queda em relação a agosto, o volume de animais abatidos em setembro deste ano foi o maior para um mês de setembro desde 2014 e registrou um valor 8,19% acima da média mensal de abate de 2017. Segundo o relatório do IMEA, os preços da arroba do boi gordo e da vaca pronta para abate seguem praticamente estáveis no comparativo semanal. A arroba do boi gordo teve um acréscimo de 0,26%, ficando cotada a R$ 130,66. A vaca pronta para abate apresentou um aumento de 0,04% na arroba, ficando cotada a R$ 122,41. Em virtude de poucos negócios no mercado de reposição, o bezerro de ano apresentou queda de 1,4% no valor da unidade, sendo cotado a R$ 1.128,57 por cabeça. A relação de troca boi-bezerro registrou um acréscimo de 1,69% na média semanal, devido à queda no preço do bezerro, ficando 1,97 cabeça por cabeça. A Cooperativa Central Frimeza, do Oeste do Paraná, anunciou o início das obras do que poderá ser o maior frigorífico da América Latina. Confira. No próximo dia 19, a Cooperativa Frimeza, do Oeste do Paraná, começa a construir no município de Assis Chateaubriand o maior frigorífico da América Latina, que terá capacidade de abate de 1.000 cabeças de suíno por hora. Na primeira etapa, que deve ser concluída ainda em 2018, serão investidos R$ 600 milhões, gerando mais de 3.000 empregos diretos. Após o lançamento da pedra fundamental, deverá ser feita toda a parte de infraestrutura, terraplanagem, escavações e fundações. A previsão é de que essa etapa seja concluída em até 10 meses. Uma segunda fase de expansão, em 2024, prevê investimentos de mais de R$ 350 milhões para que a cooperativa alcance até 2030 a capacidade de abater 15.000 suínos por dia. E a Embrapa de Sinop, no estado de Mato Grosso, iniciou um estudo que mostra o efeito da integração lavoura-pecuária na produção leiteira. A reportagem é de Valdir Pacheco. No mês de agosto, iniciou o experimento da produção leiteira no Sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ILPF. Esse experimento é realizado no sítio tecnológico da Embrapa Agro Silvio Pastoril, em Sinop, no norte de Mato Grosso, onde foi instalado uma estrutura segura e moderna de curral e espaço para ordenha. 20 vacas da raça Girolanda pariram e já começaram a ser ordenhadas. Outras 18 novilhas deverão parir em breve. O médico veterinário da Embrapa, Diego Xavier, vem conduzindo os trabalhos e fala que, para uma melhor avaliação, os animais estão em 3 modalidades de ambiências diferentes. Especificamente aqui do ILPF Leite, a gente vai ter animais submetidos aí a condições, né, de pleno sol, então ele não terá acesso nenhum ao sombreamento. Animais com acesso a sombras nas laterais dos piquetes e animais também submetidos a condições de um sombreamento intenso. Nos componentes, né, lavoura, no componente pecuária, na pastagem em si e no animal serão avaliados aí, né, resultados que essas condições passarão aí para os animais. Então no leite a gente espera uma grande influência aí, especialmente do sombreamento. No ganho de peso, talvez a gente não consiga enxergar isso tão claramente. Já em aspectos aí, né, reprodução e produção, a gente sabe que o estresse térmico ele é um dos principais fatores aí para a diminuição mesmo dessa produção, especialmente na nossa região que tem temperaturas como, acho que ontem bateu 38 graus aqui, né? Com esta infraestrutura montada, com equipamentos especiais, permite uma avaliação individual de cada animal. A gente tem uma linha média
com uma contenção, espinha de peixe aí para ordenhar 4 animais por vez. E a gente vai ter condições de coletar dados de fluxo de leite, a produção individual dos animais, enfim, o tempo de ordenha, como é que é a liberação do leite, enfim. Pode ser que a diferença entre um tratamento, entre um sombreamento ou não, né, um acesso ou não à sombra, influencia aí na velocidade que esse animal é ordenhado, né, no fluxo mesmo de leite desse animal, né. Um animal que tem melhores condições aí de bem-estar, ele pode liberar o leite com uma facilidade maior, enfim, ele vai chegar na hora da ordenha menos estressado. A produção mesmo de leite dele pode ser maior, enfim, todos esses fatores serão avaliados. O sistema possui um software que auxilia bastante nas informações de todo o ciclo produtivo. Quanto ao ciclo alimentar, ciclo de atividade, enfim, movimentação. No caso dessas vacas, né, cada uma delas, a partir do momento que que ocorre o parto, ela vai receber um colar, e o início da lactação, né, consequentemente, ela vai receber um colar e um bottom eletrônico que nos ajuda aí nessa identificação. Então, aqui especificamente a gente tem um portal, né, na entrada ali da linha de ordenha, que nos permite separar esses animais por ID, né? Ele vai ter uma identidade única dele. Então, a partir do momento que ele entrou na linha de ordenha, ele vai receber vai aparecer ali para o ordenhador, né, o número do animal e aqueles parâmetros que eu falei que a gente consegue, né, avaliar, que fluxo de leite, ele vai aparecer imediatamente lá para ele, o tempo de ordenha, a produção que ele está tendo na primeira sessão do dia, né, então tanto na primeira ordenha do dia quanto na segunda. E isso aí é interessante que depois a gente consegue avaliar, né, qual foi o comportamento desses animais. O SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, realiza agora, em outubro, o leilão judicial Leão Irmãos, oferta de propriedades de produção de cana-de-açúcar numa área de grande infraestrutura em Alagoas. Serão 2 praças virtuais sob o comando da Superbid Judicial. A primeira praça termina amanhã, às 3 da tarde, no horário de Brasília. O nosso companheiro Walter Pulga conversou com o leiloeiro oficial que vai comandar esse leilão judicial, o Renato Moisés, que traz mais informações. Vamos conferir. Renato, obrigado por ter participado do nosso programa. Vamos falar de uma oportunidade de negócio muito expressiva lá no Nordeste. Temos um leilão de área boa lá da Irmãos Leão. Isso, é um procedimento judicial que corre perante a 25ª Vara do Fórum João Mendes, aqui em São Paulo, uma ação de execução. São terras que estão sendo leiloadas com uma qualidade muito boa, um volume de chuva bastante adequado, circunstâncias de compra muito viáveis. O procedimento é um leilão eletrônico, ele ocorre 100% eletrônico, começa a partir do dia 9 de outubro, a primeira praça dura 3 dias, começa 9, encerra 11 e converte-se em segunda praça se não tiver nenhuma oferta, que termina no dia 31, ambas as praças às 14 horas. Por que essa diferença de primeira praça e segunda praça? Se não tiver nenhuma oferta nesse valor, converte-se em segunda, onde ela pode receber lance a partir de 60% do valor da avaliação. Um bom desconto. Um bom desconto, e essa é a oportunidade que surge aí. Uma qualidade de um produto muito bom com um preço bastante adequado, bastante atraente. Importante ressaltar que essa área está, a mais distante dessas áreas, está a 40 quilômetros de Maceió. Temos áreas com 8 quilômetros de distância, outras com 16 quilômetros, praticamente na capital do estado, não? Isso. Fica no município de Santa Luzia do Norte e município de Satuba, são bem próximos a Maceió, e que é terra sucrocoleira, plantações de cana, enfim, é uma área bastante desenvolvida nesse nicho no negócio. Os preços praticados no mercado
Os preços do leilão estão muito próximos ou o leilão é uma grande oportunidade? O leilão é uma grande oportunidade e, independentemente disso, eu, como leiloeiro oficial no processo nomeado, fiz uma parceria para divulgação desse trabalho e contratei empresas especializadas no estudo de agronegócio para viabilizar e verificar se realmente o preço estava adequado com o mercado ou não. Então, foi confirmada uma adequação de preço e, além disso, existe ainda um desconto para a segunda praça de 40%. É uma oportunidade. Então, é uma bela oportunidade. Áreas como essa são raras no Brasil hoje, não? Próximos a capitais, as grandes capitais, como é o caso dessa área, né, que pertencia, vamos lembrar, a Leão e Irmãos, Açúcar e Álcool. Um processo que vai levar a uma oportunidade, né? Um processo judicial que leva a uma oportunidade de negócios ímpar, não? Sim, leva e por trás disso existem outras qualidades nessa compra, tipo a segurança, é um processo judicial, é acompanhado por um juiz, existe uma parte de legislação que protege o arrematante, então tudo, quando ele compra em leilão judicial, pela lei, o artigo 130 do Código Tributário Nacional, essa venda é tida como aquisição originária, ou seja, qualquer ônus que exista sobre o imóvel, seja fiscal, seja trabalhista, seja previdenciário, não é do comprador, fica tudo pelo proprietário anterior. Ele compra como se fosse um imóvel de primeiro dono, aquisição originária. Então isso é uma segurança não incide muito dívidas grande. passadas sobre esse imóvel? Nada, ele compra um imóvel limpinho, como se fosse o primeiro proprietário. E é uma terra conhecidamente produtiva, o setor de açúcar e álcool é forte em Alagoas, como se sabe, é uma oportunidade rara mesmo. Eu considero que sim, e pela parte técnica de todo mundo que foi lá, todo mundo achou que realmente é uma grande oportunidade. Bom, então vamos repetir. Informações você pode obter através do site www.superbid.net ou www.superbidjudicial.com.br. É um procedimento simples para participar do leilão, basta fazer cadastro no site. Com esse cadastro a gente só faz uma checagem de dados, vê se está tudo correto, ele é automaticamente aprovado se estiver tudo ok, aí a pessoa recebe essa aprovação e solicita o pedido de habilitação no leilão que ela quer participar. Então tem vários leilões, várias oportunidades, ela pede essa habilitação, escolhe um login e uma senha e a gente retorna essa habilitação para ela com as condições de venda e pagamento do leilão. Ela dando aceite nessas condições de venda e pagamento, ela já está automaticamente apta para ofertar lance no momento da abertura do leilão. Informações e cadastramento, vamos repetir, www.superbid.com.br. Anote aí, você tem na tela do seu televisor, né? Pode também ter um outro www.superbidjudicial.com.br. Superbidjudicial.com.br. E por telefone 011 49 50 9660, a gente fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida que algum interessado tenha. Bom, você acaba de ouvir Renato Moisés. Renato Moisés é o leiloeiro oficial de área de mais de 1.000 hectares lá em Alagoas, bem próxima à capital Maceió, importante ressaltar, oriunda aí, né, de execução de Leão e Irmãos Açúcar e Álcool, que ocorre aqui em São Paulo. Não perca essa oportunidade. Passamos o recado, Renato? Acredito que sim. Qualquer dúvida eu fico à disposição de todos. Agradeço a participação do Renato aqui conosco. Eu que agradeço. Voltamos ao programa. Obrigado. Então, amanhã termina a primeira praça desse leilão judicial, 14 horas no horário de Brasília. Eu havia dito 15 horas, mas não, 14 horas, 2 da tarde no horário de Brasília. Essa é a primeira praça. Você tem até esse horário para dar o seu lance e após essa primeira praça, se não houver lances que possam arrematar essas áreas objeto desse remate, automaticamente já se abre a segunda praça, que vai terminar no dia 31 de outubro, com um deságio, como disse o Renato Moisés, leiloeiro oficial, de 40% no valor inicial das propriedades. Renata.
Bom, e ainda falando em negócios, o Agrocanal, uma das emissoras do SBA, transmite hoje a partir das 8h30, daqui a pouquinho, o leilão especial gado de corte da Alex Bahia Leilões. E direto de Porto Nacional, no estado de Tocantins, Alex Bahia tem mais informações sobre essa oferta. Boa noite, Alex. Fala pra gente sobre essa oferta de hoje à noite, com transmissão pelo Agrocanal. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os telespectadores do SBA, do Canal do Boi. Estamos aqui diretamente de Porto Nacional, às proximidades da capital Palmas, às margens do rio Tocantins, 60 quilômetros aqui de Palmas. Porto Nacional, onde se destaca pela grande produção de soja, vai se destacando aqui no Tocantins. E a gente não poderia deixar de fazer esse grande evento aqui como o primeiro evento televisionado aqui da região de Porto Nacional, onde que tem a tradição de todos os leilões aqui, às terças-feiras aqui, às proximidades de Palmas, aqui em Porto Nacional. Estou aqui, Renata, ao lado do proprietário, do meu grande amigo Manezinho, seu sócio Jorginho, para convidar todos, falar um pouco mais desse grande evento que realizar agora a partir das 20h30, aqui diretamente de Porto Nacional, onde que se destaca pela qualidade dos animais, pela quantidade expressiva, mais de 1.500 animais em todas as categorias, machos, fêmeas. Você que quer investir, é o momento certo. Então, você cliente do Canal do Boi, você cliente Alex Bahia, você cliente do Real Leilões, não deixa de participar, liga pra gente, é hora de investir. Então, eu estou aqui, né, Manezinho? É uma satisfação estar aqui fazendo parte desse grande evento, com destaque pela transmissão que vai ser pelas lentes do Agrocanal. E eu queria que você falasse um pouco mais da história do Real Leilões, da história assim, de quantos anos que já tem aqui o leilão, sempre a tradição, né, todas as terças-feiras, e fazer também um convite todo especial para todos os seus colegas, amigos, a todos os telespectadores, todo o Brasil. Boa noite, Manezinho. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos. O Real Leilões já tem 25 anos já que nós trabalhamos aqui. Tem 25 anos de idade e nós, graças a Deus, sempre tivemos bons clientes. Nós sempre fomos as pessoas que trabalhamos honestamente, principalmente hoje ao lado do meu amigo Jorge Cordeiro aqui, que é uma pessoa excelente, uma pessoa amiga, honesta, que nos dá uma grande confiança para todos nós, vendedores e compradores, né? É uma parceria igual eu e Jorge Cordeiro temos hoje. É uma coisa muito importante. É igual você, Alex. Você é uma pessoa muito importante também com a Rolândia Leilões. Você é uma pessoa que também tem grandes trabalhos dentro do teu leilão, né? E a gente faz de tudo para que cresça cada dia mais, né? Contando com os clientes que nós temos e cada dia mais, né? E a gente está fazendo o primeiro programa à televisão hoje, em 25 anos, graças a vocês, viu? Tá? Muito obrigado a todos, convido a todos. Eu, Jorge Cordeiro, está convidando a todos agora à noite para comprar seu gado aqui. Nós temos hoje para leiloar mais de 1.500 cabeças. Muito obrigado. É isso aí, Renata. Fica aí o convite do Manezinho, do Jorginho. Acompanhe. Daqui a pouco você, telespectadores do Canal do Boi, pelas lentes do Agrocanal, com mais de 1.500 animais, aqui diretamente de Porto Nacional, Tocantins. É só ligar e investir na pecuária de qualidade. Boa noite, Renata, e obrigado pela participação. Boa noite, Alex. Obrigada pela participação aqui no Pecuária BR. Zaidan? São 7h26. Vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff mais uma vez. Agora o mercado pecuário. Sara, como é que ficaram os preços do bezerro e do boi? Pois é, Zaidan, o boi gordo teve queda nos preços hoje na maioria das praças
pesquisadas. De acordo com o analista das safras e mercados, os frigoríficos ainda estão testando os preços de balcão diante de uma confortável frente nas escalas de abate. O lento escoamento de carne ainda é a principal justificativa para isso. Essa afirmação é do analista Fernando Henrique Iglesias, do Safras e Mercados. Mas o bezerro teve uma alta hoje no indicador CPEA, como a gente acompanha aqui no painel. O preço médio por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul para o indicador CPEA nesta terça-feira é de R$ 1.181,46, uma alta de 0,72% no dia. E no acumulado do mês de outubro, o bezerro vem com uma queda de 0,23%. Seguimos então para o mercado do boi gordo, que, como eu já antecipei, teve uma queda expressiva hoje no indicador CPEA de R$ 3,45. O preço da arroba para esta terça-feira no estado de São Paulo é de R$ 139,80, ante os R$ 143,25 que nós mostramos ontem. Então, a queda no dia é de 2,41% e no acumulado do mês, boi gordo tem queda de 2,07% no indicador CPEA. Já o boi gordo no mercado futuro teve alta hoje, as vendas vieram em alta, portanto, hoje aqui na B13 em São Paulo, como a gente acompanha no painel. O contrato com o vencimento para outubro subiu 0,29% nesta terça-feira, com 140 contratos negociados no mês de outubro, que é o mês referência para o mercado do boi gordo. O valor para este vencimento foi de R$ 139,25 a arroba. Contrato com vencimento para novembro teve valorização de 0,22% aqui na B3 e no ajuste atual, o valor para o vencimento de novembro é de R$ 139,15 a arroba. Contrato com vencimento para dezembro deste ano, com 250 contratos negociados, teve valorização de 0,28% por R$ 140,80 a arroba. Por último, o contrato com vencimento para outubro do ano que vem, muito próximo aí dos R$ 150 arroba, R$ 149,45 a arroba, com alta de 1,05%. Este contrato de outubro do ano que vem. Essas foram as informações de mercado para esta terça-feira. Zaida, é com você. Obrigado, Sara. Até amanhã. É a semana mais curta por conta do feriado de Nossa Senhora de Aparecida e os preços com poucas mudanças nesta terça-feira, é o que diz a análise da Scott Consultoria, Rafael Ribeiro. Bom, o mercado frouxo, com a oferta e a procura por boiadas equilibradas, a gente percebeu aí as cotações da arroba praticamente estáveis na maior parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Onde houve variação, a gente verificou aí recuo nos preços de referência, mas isso não significa que negócios tenham sido fechados nesses patamares ofertados pelos frigoríficos, né? Com relação às escalas de abate, considerando aí a semana mais curta, né, em função do feriado do dia 12 de Nossa Senhora de Aparecida, também diminui aí a necessidade de compra por parte dos frigoríficos. As escalas em São Paulo atendem aí já fechadas para essa semana, né? O que diminui também essa necessidade de compra de boiadas para poder avançar com as escalas de abate, né? E para finalizar, em São Paulo, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a cotação da arroba do boi gordo está em R$ 141,50 à vista, livre de fundo rural, né? E como comentei, as escalas já fechadas para essa semana, já iniciando a semana que vem. E com relação ao mercado atacadista, a carne bovina com osso não reagiu ao pagamento aí dos salários e a gente tem a carcaça cotada estável em R$ 9,25 por quilo. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Vamos conferir os preços de uma boiada comum, preços apurados pela Scott Consultoria, preços à vista. Vamos pelo sul, começando por lá. Alteração de 50 centavos a menos, queda de 50 centavos na arroba no Paraná. Vamos para a região norte agora. Alta de 50 centavos na arroba no Acre e queda de 50 centavos em Rondônia. Região nordeste, queda de R$1 no Maranhão. Região centro-oeste, alta de R$1 no sul de Goiás, queda de R$1 em Campo Grande e Três Lagoas e queda de R$2 em Dourados. Na praça de Mato Grosso, uma queda de 50 centavos no sudeste da região.
Agora, no Sudeste, queda de 50 centavos nas praças de Barretos e Araçatuba e queda de R$1 no sul de Minas Gerais. Renata. Bom, outra fonte de apuração de preços, Boi Gordo à Vista Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Na região sul, segundo a apuração da Rural, houve alta de R$1 no Paraná. Já na região norte, alta de R$2 em Tocantins e R$2 em Rondônia. Na região Nordeste, teve alta de R$2 também no Maranhão. Na região Centro-Oeste, alta de R$1 no estado de Mato Grosso, no sul de Mato Grosso, fechando a 138. E na região Sudeste, segundo a apuração da Rural, não houve alteração de preços. Vamos embora, Zaidan? Bora, Renata. Bom, Pecuária BR fica por aqui. Para você uma ótima terça-feira e até amanhã. Fica agora com Brasil Gourmet com o nosso chefe, Renato Lapenta. E depois, direto de Roraima, Boa Vista, primeiro leilão que nós transmitimos em toda a história do SBA, naquele estado que completa 29 anos de emancipação com essa feira, Expofer 2017. As informações do leilão de hoje à noite com o Adriano Edival Na Batida do Martelo, depois do Renato Lapenta, né? Do espaço do Brasil Gourmet, que começa agora. Obrigado, gente, até amanhã. Tchau, tchau, até amanhã.